Olá a todos, bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Agnostic Talks, essa iniciativa aqui minha, Marcelo Coraça, médico oncologista da BP, Dr. Guilherme Arada, que está aqui comigo, para a gente discutir, aliás, Dr. Guilherme Arada, médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, obviamente, né? Esqueci dessa parte. E a ideia aqui é a gente fazer uma ideia, é muito informal para a gente discutir um tema que é muito complexo, né? Nossa ideia, como é o nosso primeiro episódio, explicando para todos vocês, é a gente fazer pequenas pílulas de até 15 minutos para a gente poder discutir um pouco sobre o que é terapia agnóstica, por que alguns casos funcionam muito bem, por que alguns casos não funcionam bem, como que testa. Então, a nossa ideia é trazer um pouco de desmistificação desse negócio que é tão difícil. E, bem, é uma ideia que a gente trouxe junto e quem melhor para a gente falar em terapia agnóstica no Brasil do que o Guilherme, que teve um bom tempo lá, 2 anos, né, Guilherme, que você ficou com o Alex DeBillo, né? Se você quiser falar até um pouquinho da sua experiência lá, como é que é isso, porque a gente não tem experiência muito de terapia agnóstica no Brasil. Olá, pessoal. Então, queria agradecer a MD Health pelo projeto, pela iniciativa do projeto, Coraça por mais uma parceria, e dizer que a gente está aqui para discutir, então, sobre terapias agnósticas que ganha cada vez mais visibilidade nos dias de hoje, né? Acho que por 2 grandes motivos, né, Coraça? Porque com a grande quantidade de testes, a gente vai discutir as diferentes possibilidades que a gente tem, que a gente consegue felizmente fazer hoje, a gente começa a achar cada vez mais drivers moleculares potencialmente agnósticos, e 2, porque a gente vê uma onda de aprovações agnósticas, inclusive no Brasil, e que é importante a gente ter alguns conceitos claros que, embora a gente ache que é só achar alteração, às vezes não é bem assim, e a ideia vai ser a gente passar ao longo dessas nossas conversas sobre todos esses aspectos, né? Falando um pouquinho do histórico, eu cheguei recentemente do Memorial, onde eu fiz um fellow de Drug Development, e hoje no Drug Development as alterações moleculares são os principais alvos que a gente acha para desenvolver nos grandes estudos baskets hoje, independentemente da histologia, as novas terapias. Então essa é a onda que veio para ficar, é fato que as novas terapias vão vir para isso, então acho que é importante a gente discutir vários conceitos sobre isso. Então, primeira pergunta. O que é terapia agnóstica? Porque assim, quando eu comecei eu lembro quando eu vi a primeira vez, né? E estudando sobre religião lá na adolescência, nossa, agnóstico, aquele negócio, né? Que eu não acredito em nenhuma religião, mas eu acabo acreditando em um pouco de todas, acredito. O que é terapia agnóstica? Qual que é o conceito em oncologia de terapia agnóstica para você? A gente tem um pouco essa palavra do agnóstico da religião, né, da diferença com o ateísmo, e na verdade a origem da palavra é a mesma, né, agnóstico A de sem e gnóstico de conhecimento. Então, traduzindo isso de sem conhecimento, é sem conhecimento em relação à origem do tumor. Você vai ter uma terapia que, independentemente da origem dele, seja ele de um câncer de mama, seja ele do pulmão, ele tendo a mesma alteração molecular, ele é então candidato àquela terapia. Então essa que é a função da terapia agnóstica. É importante a gente diferenciar que, embora a gente fale que a terapia agnóstica ela funciona independente da origem, a gente precisa saber a origem. A gente é tão amigo que a gente já fez ele já fez a pergunta que eu ia fazer e quebrou as minhas pernas, obviamente, aqui. Então eu que pergunto para você. Não, você sabe mais isso do que eu, mas tá bom, vou tentar. Como que a histologia você acha que segue importando nas terapias agnósticas? Isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Porque existe um conceito de que se você simplesmente tem alteração molecular, você dá a droga e acabou. A gente ouve lá da biologia, modelo chave fechadura, da enzima, aquela coisa toda. E a coisa não é bem assim. Porque não necessariamente a gente vai ter uma alteração molecular que consista em um driver. E um driver, né? Eu gosto muito dessa... Se a gente fizer a tradução direta de driver para o português, é motorista, né? A gente tem que ter alguém direcionando o tumor. E aí existem, obviamente, o que a gente chama de mutações passenger. Às vezes você tem uma alteração molecular que está ali, mas ela não significa absolutamente nada. Então, a gente falando, né, talvez a nossa principal área de expertise, que é câncer de pulmão. Às vezes você tem um paciente que tem uma mutação em Carras, é uma mutação não acionável, um Carras não G12C. E esse paciente, por acaso, aparece lá um R2, por exemplo, uma frequência baixa, uma mutação pouco comum. Fica aquela vontade de a gente querer acionar aquilo ali, e não necessariamente isso vai ser acionável. E mesmo quando a gente tem drivers, e esse é um dado que a gente talvez tenha do principal estudo que a gente fala em terapia agnóstica, o pioneiro, que é o estudo do larotrectinib com NTRK, que a gente vê respostas muito diferentes dependendo do tumor, né? A gente vê glândula salivar secretória indo super bem, agora glioma. E eu lembro disso, eu faço um meia-culpa nessa história. Quando um dos estudos que a gente teve de terapia agnóstica aqui no Brasil, o estudo da Roche, o Tapestry, tinha uma corte com NTRK e entrectinib. E eu lembro que o primeiro paciente que eu recebi foi um glioma.
aquele começo, acho que 2019, 2020 mais ou menos, que eu falei, gente, essa paciente estava lá, sabe, é COG2 e permitia entrar no estudo, meio cadeira de rodas, assim, falei, essa paciente vai ser efeito Lázaro, ela vai levantar e andar. E eu via lá, a resposta assim, um pouquinho, 2 milímetros que reduzia, 3 milímetros que reduzia. E aí vem aquela questão, a gente acabar aprendendo na prática que não é muito bem assim que funciona. E o que a gente quer trazer é justamente isso, não querer que as pessoas acreditem que porque nós temos uma alteração molecular específica que a gente deva achar que vai funcionar igual para todo mundo. Então, enfim, eu acho que esse é o principal ponto. Você fala muito sobre isso, né? Questão de N-Track, sobretudo. Você tem alguma coisa que você queria adicionar em relação a esse tema? Não, acho que o N-Track talvez seja a grande base para a gente falar de terapia-alvo agnóstica. Existem outras terapias agnósticas, mas como terapia-alvo de inibidores de tirosina quinase, acho que o N-Track é o que melhor solidifica isso, porque ele é realmente agnóstico. É uma fusão que é acionável e é alvo para diferentes tipos de tumores. Mas a primeira mensagem que a gente queria passar é justamente essa, que embora isso seja verdade, ela é agnóstica, a gente pode usar como acionável, a histologia ela é importante. Então, por exemplo, como o Coraça falou, gliomas respondem muito pior do que, por exemplo, pulmão, tireoide, glândula salivar. Isso muito se deve por conta da própria biologia tumoral, né, Coraça? Então, quando a gente fala de, mas o que precisa para ser agnóstico? Só ter a alteração molecular? Então, achar a mesma alteração de BRAF no pulmão e na mama significa que ela vai ser acionável nos dois? Não, não significa isso. Então, para a gente lembrar, talvez a gente precise ter 3 grandes conceitos, assim, que parecem meio óbvios, mas que vale a pena a gente revisar. Então, para ser agnóstico, a gente precisa entender a biologia daquela alteração molecular. Então, se a gente está falando do N-Track, a gente precisa caracterizar bem qual é a alteração, qual é a via do N-Track, por que aquilo causa oncogênese. A gente precisa ter uma base científica por trás para achar aquilo. 2, a gente precisa que essa alteração esteja frequente em vários tipos de tumores, porque senão, se ela for específica só de um tumor, não vai ser agnóstica, vai ser só para o câncer de O pulmão. máximo que você vai conseguir é um relato de caso se funcionar. Exatamente. E aí é coin toss, né? Jogar uma moeda para cima sem saber se vai funcionar ou não. Exatamente isso. E aí que é tão importante o agnóstico, porque só pegando o gancho do que você falou de driver e passageiro, né? A gente sabe que a maior parte das alterações drivers, elas estão presentes numa frequência muito baixa em todos os tumores. Se a gente fizer um estudo só para câncer de pulmão com N-Track, é muito difícil a gente conseguir recrutar. Se a gente fizer só um estudo de BRAF em câncer de tireoide, às vezes é difícil a gente conseguir recrutar. Mas se a gente juntar todos esses tumores que têm alterações nessa frequência mais baixa, é mais fácil a gente achar uma terapia-alvo. Que são os estudos basket, né? Exatamente. Que a gente, quem não conhece o estudo basket, basicamente a cesta, né, basket do inglês, seria uma alteração molecular onde a gente colocaria todas as histologias dentro, né? Então existem vários estudos basket. Eu acho que o protótipo de aprovação em terapia agnóstica é justamente estudos basket. Teve vários já e, inclusive, tem estudo aberto que é até mais complexo do que um basket, né? A gente chama dos platform trials. Eles são um pouquinho mais complexos, mas não deixam de ser uma junção de vários estudos basket. E é ele que faz a terceira característica de uma terapia agnóstica, que é você ter um alvo e uma terapia para ela. Então, você precisa entender a biologia, estar presente em mais de um tumor e você ter um alvo para, assim, desenvolver os estudos em cesta, os basket trials, que é justamente para provar que aquilo é mesmo agnóstico. E aí, a partir disso, então, a gente tem o desenvolvimento dessas novas terapias. Queria trazer um ponto que você falou de fusão, né? Protótipo é fusão gênica. E é interessante a gente ver isso, que geralmente as fusões gênicas são as que vão estar talvez mais aptas ao desenvolvimento de terapia-alvo do ponto de vista agnóstico, né? Porque é um conceito que é muito importante a gente diferenciar a alteração molecular que o paciente tem. Eu falando, talvez os primórdios de a gente falando sobre terapia agnóstica no Brasil, a gente teve um estudo super grande aqui de terapia agnóstica no Brasil, o Ragna, várias instituições participaram, estudo da Janssen sobre erdafitinib em pacientes com mutação ou fusão de FGFR. E aí é interessante eu trazer isso porque a quantidade de mensagens que eu recebia por semana, meu paciente fez um teste molecular e veio no AMP. Falei, não, então isso é uma coisa diferente. Nem todas as alterações são iguais. Então a gente sabe que talvez fusão gênica possa ser um evento muito conspícuo, acho que é uma boa palavra, né? Muito conspícuo, aquela coisa que você não espera que aconteça um gene juntar no outro. Geralmente é um driver. Mutações podem ser, não necessariamente, e lembrem-se que as mutações são diferentes. É muito diferente você ver uma mutação, falando em BRAF, que você comentou, a V600Z, mutação padrão de BRAF, deve funcionar. A gente tem uma aprovação, inclusive, aqui no Brasil, recente. Agora, você pega uma mutação D594N de BRAF, o que significa isso?
Será que isso é um driver de fato? Então é importante a gente ter noção que não é só ter a mutação. É como você falou, é a mutação naquela histologia, sim, a gente tem que levar isso em consideração, em mutações específicas, nem todas as mutações são iguais. Terapia agnóstica, quando a gente fala em hiperexpressão, amplificação, é um caminho ainda mais complexo. A gente tem que ver o número de cópias. O laudo mais comum que a gente tem no Brasil, que é o laudo da Foundation, não traz o número de cópias para os nossos pacientes. Então, assim, hoje se você fosse pensar até em câncer de pulmão, MET, por exemplo, tem o estudo do capmatinib com ganho de cópias acima de 10. Ok, mas assim, eu vejo várias pessoas pegando MET amplificado em outros tumores e querendo utilizar a droga só porque ela existe no Brasil. Então, eu acho que a mensagem disso, Coraça, para a gente resumir essa parte além da histologia, qual é a alteração específica que a gente está falando, né? Agnóstico, por mais que pareça assim muito bonito e simples da gente falar, é mais complexo justamente por essa profundidade. Então, talvez a gente diferencie nessas 3 grandes alterações moleculares: mutação, fusão e amplificação. E em cada uma delas você tem as particularidades, né? Se a gente está falando das mutações do gene, a gente está falando de qual alelo, então é o V600 ou é outra alteração, e de qual é a histologia. Isso é uma das ramificações das mutações. Se a gente está falando de fusões, a gente está falando da onde está, qual é o parceiro que está, será que isso implica ou não, e aonde está o gene dessa fusão, para a gente ver se isso é mesmo oncogênico ou não. É uma fusão que a gente fala que é in-frame, ou seja, ela é realmente transcrita, ou ela é out of frame, então ela só está lá e quando a gente faz o RNA, isso não está presente. E quando a gente fala na terceira alteração molecular, são as amplificações e potencialmente superexpressões, que não são a mesma coisa, mas às vezes elas podem estar relacionadas, qual é o nível tanto dessa amplificação, qual é o número de cópias que a gente tem e qual é o nível de superexpressão que potencialmente a gente tem para a gente considerar. Todas essas características, todas essas alterações têm potencialmente o papel agnóstico, a depender de cada uma das alterações e das drogas que a gente tem. As fusões são geralmente mais facilmente serem agnósticas porque genomicamente elas são menos instáveis, elas têm menos comutações e coalterações e elas são mais fortes como drivers oncogênicos. Então, geralmente é mais fácil da gente identificar. Nesses outros campos de mutações e principalmente, como você falou, de hiperexpressão e amplificações, a gente ainda tem bastante fator confundidor e que podem alterar as respostas às nossas terapias e é isso que a gente vai tentar discutir em todos os episódios. Que, inclusive, pensando nisso, isso pode ser, inclusive, gerado pelo nosso tratamento. Que aí vem a minha pergunta para a gente fechar esse episódio, e nosso segundo episódio vai ser sobre teste molecular, sobre como é que a gente testa. Quando que é o melhor momento para testar, na sua opinião? Porque para mim, se eu tivesse acesso, se custo não fosse um problema, eu queria testar todos os meus pacientes no momento zero, que é o que se faz no Memorial, né? Todo mundo ganha um teste molecular quando chega. Você concorda com isso? Você acha que faz sentido? Faz sentido. Lembrar que a maior parte dessas alterações agnósticas elas são troncos, ou seja, elas nascem com os tumores já inicialmente, então sempre no momento zero idealmente. Só um parênteses para isso, se a gente fosse fazer em algum outro momento, lembrar que algumas alterações agnósticas podem vir como mecanismo de resistência, como a fusão de Nitrec como resistência ao osimertinib em EGFR, ou hiperexpressão depois de uma terapia padrão que você usou e você ter uma hiperexpressão de uma proteína potencialmente agnóstica. Então, lembrar que isso até pode acontecer também, mas idealmente, sempre inicialmente, no diagnóstico do tumor, você fazer o teste para identificar essas alterações. O meu ponto sobre isso é porque muitas vezes a gente deixa para pedir no final. E aí você vê um teste molecular completamente sujo, com um monte de amplificações, que provavelmente é um paciente que fez 4, 5 tipos de quimioterapia diferente. E aí você fala, será que isso... Aí vem às vezes um aumento do número de cópias, uma amplificação que é alta, 12, 15, 18, 20. E aí você falou, poxa, será que isso é agnóstico? Ou será que, na verdade, isso é simplesmente um mecanismo de resistência que eu gerei, dentre outros diversos mecanismos de resistência? Então, assim, é o que eu sempre comento, né? Mas o paciente já chegou para mim na 5ª linha de terapia. Será que a gente não tem material lá do começo para testar? Eu acho que esse que é um dos pontos que a gente vai trazer na nossa segunda discussão. E bem, esse é o primeiro dos nossos episódios, uma coisa bem básica e que eu espero que a gente consiga, como a gente comentou, trazer para todos vocês aí um pouco mais de tradução dessa complexidade que, ainda bem que eu tenho o Guilherme aqui do lado, porque toda vez que eu tenho alguma dúvida, o WhatsApp dele toca. Ou seja, o WhatsApp dele toca o dia inteiro com mensagens minhas perguntando alguma dúvida sobre genômica. Então, queria agradecer aí a todos que estiveram com a gente e a gente se vê no segundo episódio, que é sobre...
testes diagnósticos diagnósticos. e terapias agnósticas. Perfeito. Obrigado, Maravilha. pessoal. Obrigado.